O asteroide 2024 YR4, ele dobrou a sua chance de colisão na Terra. Praticamente dobrou. Mas só que tem um porém. Pela rota modelada, ele tem chance de cair no Brasil. Pois é, dorme com um barulho desse, meus amigos. Então, se você gosta desse tipo de vídeo e quer saber onde que ele pode cair no Brasil e se vamos ter algum problema com isso, então vem comigo que eu vou lhe contar, mas antes já larga o dedo no like e aí sim compartilha esse vídeo. Então vamos lá, porque da outra vez aconteceu isso aqui, ó, rapidinho, 1, 2, 3 e... Oh. Então aqui, ó, eu mostrei esse cone de probabilidade, essa parte de probabilidades aqui do asteroide. Eu vou até botar a famosa a canetinha laser, laser point. Então isso aqui foi em 22 de dezembro, né, para acontecer em 22 de dezembro de 22 de dezembro de 2032. Uf, quase que não saiu, né? Então aqui, ó, nós vemos que tem essa chance de colisão com a Terra, essa aqui é a órbita da Lua, só que agora as novas observações, os novos cálculos mostraram isso aqui, ó. Deu uma diminuída nessa região, tá? E aconteceu isso daqui. Então isso foi noticiado, saiu, né, claro, como notícia, onde falando que já começou, a mídia já começa a falar aquela coisa, né, ó, asteroide assassino de cidades. Olha só, asteroide assassino de cidades. Tem chance de 1 para 43 de colidir com a Terra. Isso dá aproximadamente 2,3%. Pois é, mas aí quando a gente vai em outros lugares aqui, por exemplo, na ESA, ele fala, né, que aqui dia 4, né, o outro foi dia 6 e tal. Então ficou entre 2, 2,1 e também algo ligado a 2,3, né, chances de colisão. Então, mas mesmo com essas chances, não tem, vamos dizer assim, não mudou grande coisa, tá? Ah, mas dobrou de 1,2 para 2,3, dobrou, ó, sim, dobrou, mas ainda continua baixo para chuchu. 98% de chance de errar. Mas sim, ele tem chance de cair no Brasil. Olha só, que legal, né? Seria legal ver um asteroide cair, mas, né, infelizmente, né, não queria que acertasse ninguém, né? Mas vamos lá. Então, esse aqui que vocês estão vendo seria o gráfico que mostra o quão perto estamos, né, do asteroide 2024 YR4, que chega na Terra lá, vai chegar para gente lá em 22 de dezembro de 2032, daqui a 7 anos aproximadamente, né? 7 anos e alguns meses. E esse gráfico aqui, ó, 0, 2, 4, menos 4, tal. Isso aqui é a posição, onde 0 seria justamente a posição, né, mais ou menos da Terra, tá? E aqui o restante seria distâncias lunares, né? Onde que uma distância lunar é aproximadamente 384.400 quilômetros. Então, a última medida que foi tirada justamente nessa última modelagem dia 11 de fevereiro, mais conhecido como hoje na data que eu estou fazendo nesse vídeo, nós mostramos que está aqui, ó, aproximadamente entre menos duas, um pouco mais do que duas, e aqui em cima um pouco menos que duas distâncias lunares. É o que está mais ou menos aqui nesse gráfico, tá? Onde que você tem a órbita da Terra, uma distância para cá e uma distância para lá, onde que isso vai determinar, por exemplo, a maior chance de cair num hemisfério ou no outro hemisfério. Mas acontece que mesmo assim, né, ainda tem um erro bastante grande por aí para poder ser considerado. E só para a gente ter uma noção de tamanho, né? Esse aqui é muito legal. Nós temos um Boeing 747, aproximadamente de 56 metros. Né? O asteroide Tunguska, né? Tunguska, de 50 a 80 metros. E o 2024 YR4 de 40 a 100 metros. Então, essa aqui seria a parte menor e essa aqui seria a parte maior. Ou seja, se ele for realmente maior do que pegar a parte maior, né, seria maior do que um Boeing, né? Ou seja, imagina um Boeing 747 viajando muito mais rápido, aproximadamente 17 km por segundo, dando uma pancada na nossa superfície. Como é que ia acontecer isso, né? Então tá aqui, meus amigos. Essa aqui
seria o corredor de risco, né, onde vermelho daria as possíveis lugares de queda desse asteroide de acordo com sua trajetória, de acordo com seu vetor que ele está em seu caminho e com a posição relativa da Terra. Óbvio, claro, evidente que isso aí ainda tem margens de erros que precisam de mais observações. Mas sim, ó, tem chance de colidir com o Brasil, maior chance de colidir com a África e pegando Índia, até um pouquinho lá da China, né? Então, e pegando parte da Arábia, mas também pegando no oceano. E agora, vamos entender o seguinte, vamos ver aqui, né, um videozinho que foi produzido mostrando justamente isso, ó, o asteroide e tal, e as chances de colisão, ó, ele vai fazendo isso aqui, onde que vocês podem ver que pega sim parte, né, do território brasileiro. Ó, se pega parte do território brasileiro, será que esse asteroide ele vai provocar alguma coisa? Será que vai provocar a nossa extinção? Né? Será que o assassino, esse asteroide assassino de cidades, vai fazer alguma coisa? Então aí que nós vamos ver que eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa bem legal, que é o simulador, que é o lançador de asteroides. É um site onde newfun/asteroid launcher. Só qualquer um pode chegar e brincar com isso aqui. Ele é um asteroide rochoso, tá? É um asteroide que os dados mostram que a maioria dele é rocha, de tipo S e tipo L, né, aproximadamente, onde que mostra sim que ele é um asteroide tipo rochoso e que está aproximadamente a 17 km por hora, 17 km por segundo, tá? Então, só para a gente ter uma noção, né, de quilômetros por segundo, só basta a gente pegar, né, quilômetros por segundo, né, cadê aqui, cadê o barra? Quilômetros por segundo para quilômetros por hora, só para vocês terem uma ideia, né, de quanto esse asteroide está viajando. Então, esse camarada está aproximadamente 61.200 km por hora. É um pouquinho mais rápido do que um Boeing viaja, né? Então isso aí, a colisão dele é, pode dizer que é até mais forte do que se ele caísse aqui na Terra realmente. Seria mais forte do que a primeira bomba nuclear detonada, ou seja, a bomba de Hiroshima. Então seria, no caso, sim, um destruidor de cidades, né? Mas vamos fazer aqui, dentro dessa rota que nós vimos aproximadamente aqui no Brasil, vamos colocar esse asteroide para cair aqui no litoral do Nordeste, pegando aqui mais ou menos o Ceará. Que ele passa por aqui, Amapá, pessoal do Suriname também, e as Guianas, Venezuela tal. Mas aqui seria no Brasil. Então vamos dar esse lançamento. Eu botei um asteroide de 120 metros, tá? Ou seja, maior do que a estimativa dele, a velocidade e o ângulo de 45 graus, que é justamente a metade. É difícil cair com 90, é difícil você botar por exemplo, o ângulo de entrada perfeito, 45 graus dá um bom ângulo. Se for aquele ângulo não tão inclinadinho para entrar, ele pode sofrer danos. Então, ou seja, estou tentando minimizar o dano do asteroide para que ele caia de forma bonitinha. Então vamos lá, ele caiu, ó. Caiu aqui. Nossa, né? Nem apareceu grande coisa, né? Então, ó, quando a gente chega aqui perto, ele gerou uma cratera de aproximadamente 1,9 quilômetros, tá? A cratera de impacto de 1,9 quilômetros. No local que aconteceu aqui a queda, a estimativa de 2 pessoas de morte. Claro, eu joguei num local onde que seria praticamente inabitável, poucas pessoas, tá? Então, a cratera tem 395 metros de profundidade, aproximadamente. O asteroide atingiu o solo com 9 km por segundo, porque a própria atmosfera, né, ele dá essa parada, então ele está se deslocando a 17 e atinge com 9, ele atingiria 32.400 km por hora. Então é justamente por isso que ele dá essa cratera, porque seria uma energia maior do que uma bomba nuclear de Hiroshima. Tá? Então, ó, é mais energia do que foi liberado pela maior bomba nuclear já testada. Ou seja, né, poderia uma energia maior do que a bomba, por exemplo, de uma bomba de 24 megatons, né? Aqui, o tipo de impacto equivale a 24 megatons.
Então, a mais testada não, que a mais testada foi 50, tá? 24 megatons, né, no caso de um asteroide desse aqui, ele poderia jogar poeira para cima, mas não ia acontecer grande coisa com clima, nada disso não. Tá? Então, o impacto desse asteroide desse tamanho é, em média, aproximadamente 4.000 anos que acontece. Então, aqui que vocês estão vendo seria a questão das ondas de choque. As ondas de choque seriam um pouquinho maior, né? Onde que aqui, tá? Nessa parte interna, perto da cratera, 99% de fatalidades. Aí depois, danos pulmonares, edifícios desabam e casas, né, desabam. Né? Então, você teria mais ou menos um raio de ação disso daí, onde que o raio, né, por exemplo, até de 13 quilômetros, 17 quilômetros, poderia desabar algumas casas. Isso eu estou jogando essa situação até maior do que o próprio asteroide. Aí depois aqui a velocidade do vento, né? A velocidade do vento poderia vir de começar ali do lado de 1.500 km por hora e até mesmo mais para fora, aproximadamente 18 quilômetros, tá? Onde que seria derrubada de árvores e tal. E aqui ventos em torno de um tornado F5, tá? Onde seria nessa situação aqui desse outro ciclo não tão longe, aproximadamente 11 quilômetros. Depois seria um terremoto de aproximadamente 5,4, né? Esse terremoto seria sentido até 22 quilômetros. O terremoto seria sentido por causa do impacto com a superfície e faria tremer tudo mesmo, certo? Então, sim, isso aí é uma possibilidade, mas, meus caros, essa possibilidade eu mostrei aqui para vocês mais ou menos, né, com extrapolando o tamanho do asteroide, tal. Não é nada para a gente entrar em pânico, tá? Porque, volto a dizer, 2% de chances de isso acontecer, 98% de chance de errar, tá? Mas isso aí ainda tem que ter mais cálculos, até porque, não sei se vocês se lembram que no vídeo passado, quem assistiu, eu falei de que eles estavam querendo, né, pegar e fazer uma missão para desviar o asteroide. Eles estão estudando isso aí, se realmente seria algo interessante de se fazer. Por quê? Se você tem, quando tem um asteroide vindo, né, em colisão com a Terra, um asteroide, claro, não é tão grande assim, né? Se fosse aquele asteroide que caiu lá na Península de Yucatán, que ajudou, né, a mandar a grande maioria dos dinossauros para o saco, aí não teria o que fazer. Mas um asteroide pequeno desse, né? Apesar de ser, vamos dizer assim, assassino de cidade, como estão chamando ele, mas é um asteroide pequeno. Aí você manda uma sonda com direção a esse asteroide. E depois você faz a colisão com esse asteroide, com a sonda. E somente essa colisão no espaço, a própria, por exemplo, tem um efeito chamado Yarskaskov, né? É um nome meio difícil de pronunciar, que o Sol ilumina esse asteroide e ele emite fótons, ou seja, ele emite, né, radiação. E essa própria emissão de radiação no próprio espaço, com praticamente pouquíssima densidade, né, densidade de partículas por centímetros cúbicos, algo assim, né, ou seja, muito, muito, muito pequena, somente essa emissão de fótons já provoca alteração na rota desse asteroide. Então, por exemplo, quando ele dá a sua volta lá na sua órbita, toda vez que ele passa mais perto do Sol, esse efeito ele é ampliado, tá? Já que ele está sempre emitindo calor na região do infravermelho. Então, ao colidir isso aí, você faz com que mude o vetor posição, o vetor trajetória, né, do asteroide e com que ele erre a Terra, ou seja, estaríamos salvos com isso. Só que, o que acontece? Isso aqui seria realmente, né, se fosse fazer essa missão, tal, se fosse realmente algo, né, assim, ó, nós temos que fazer porque o asteroide está isso, está aquilo. Mas, meus caros amigos, com um asteroide desse tamanho, tá, e as chances de erro disso acontecer ainda é muito pequena. Inclusive, tá, eles estão querendo pegar esse asteroide e fazer, por exemplo, jogar o James Webb para estudar. Isso aí vai acontecer em março. Ah, mas por que e realmente está uma corrida muito grande para estudar esse asteroide, tá? Fazer esse estudo direitinho,
principalmente apontar o James Webb. O James Webb, sim, é aquele telescópio mais famoso, né, hoje em dia e tal, e tá querendo filmar lá o asteroide, pegar, analisar, que você fazendo isso com o James Webb, você vai ter uma precisão maior. Por quê, meus caros? Porque esse asteroide aqui, ele simplesmente, esse asteroide 2024, YR4, ele é muito frio, tá? Então ele não, o máximo que ele reflete é um pouco da luz solar, mas ele emite radiação infravermelho, e é justamente essa radiação que o James Webb pode capturar. Tá? Então ele fica muito mais visível para o James Webb. Então o que acontece? O que nós esperamos aprender jogando o James Webb para medir ele? O que nós queremos saber? Queremos saber se a órbita deste asteroide ele com precisão possível. Quanto maior a precisão que a gente usa para saber essa órbita, menor ou maior será a chance de colisão. E aí o que acontece? Para que tem que saber realmente essa chance de colisão? Primeiro, para avisar locais que poderiam ser evacuados. Que, por exemplo, se cair no mar, no oceano, ali próximo, vamos dizer, próximo ao Nordeste, pode gerar um tsunami de impacto. Então, isso teria que ser avisado para ter uma evacuação com antecedência. Mas acontece que, você sabendo a trajetória melhor, o vetor posição e também o seu tamanho, você pode calcular melhor todas essas chances. Tá? Até mesmo a chance desse efeito de desviar, tal, que 7 anos esse efeito já não é tão grande assim. Então, sabendo o diâmetro, sabendo melhor a trajetória, sabendo realmente ver como que essa história vai se comportar, isso pode fazer com que a gente melhore a nossa estimativa. Ele pode aumentar de 2,3 ou pode cair para 0. Tá? Então ainda tem muita incerteza para entrar em desespero. E mesmo que fale, olha, tem 100% de chance de cair na Terra. Não tem por que ficar desesperado. Porque o efeito desse negócio aí é basicamente uma ogiva nuclear. E ogivas nucleares já foram detonadas aqui na Terra até mais de 24 quilotons. Tá? Então, é algo que 24 megatons ali, desculpa. 24 megatons já foram mais que detonados, já foram detonados 50. Se eu não me engano, a Castle Bravo, a americana, tinha em torno disso daí. Realmente não me lembro de cabeça. Mas então eles vão usar essas observações, os astrônomos vão usar, que para estudar a temperatura, que muda, por exemplo, quando vai se afastando do Sol, ele muda a temperatura, e isso vai fornecer dados para a gente ver a posição, o tempo e também até mesmo como ele vai se comportando. E essa solicitação, tá, ele tem um tempo que ele vai ser observado por algumas horas, tá? Só por algumas horas já é o suficiente. E tem que ser feito isso de forma rápida. Por quê? Porque tem uma janela de observação, tá, que esse asteroide ainda vai estar bem visível. Porque se deixar passar muito, simplesmente ele errou, né? Você não consegue mais estudar muito bem esse asteroide. Então, James Webb, estou observando uma galáxia lá a 4 bilhões, sei lá, a 3 bilhões de anos-luz, estou observando uma galáxia. Meu irmão, para de olhar essa galáxia aí, precisamos de você aqui, bem do nosso lado, para observar um asteroide que pode colidir com a Terra. Até porque, como você tem essa incerteza de 40 a 100 metros, um asteroide de 40 metros, ele seria muito menos danoso do que um asteroide de 100 metros. Tá? E que um asteroide de 50 metros seria menos danoso do que um de 100 metros. Então, a gente precisa muito entender qual seria a posição correta, esse vetor que ele está vindo e até mesmo o tamanho para calcular melhor as chances de reentrada, de se ele vai ricochetear na atmosfera, o quanto que ele vai perder, o quanto que ele vai desacelerar. Então, é uma série de situações possíveis que nós podemos tentar prever e com isso melhorar a nossa precisão e até mesmo a segurança planetária. Se vai fazer a missão de realmente tentar desviar esse asteroide ou não. E você sabendo isso tudo, pessoal,
você pode diminuir esse corredor de risco, você pode alterar ou até mesmo deslocar para cima ou para baixo. Tá? Então é muito importante que de repente esse corredor de risco aqui ele fique zerado. Ou então ele fique mais forte. Ele fala, ó, não, pode acontecer. Então, meus caros, realmente tem que estudar e tem que observar. E você só observa isso hoje em dia, a melhor coisa que nós temos lá em cima, o melhor aparelho, o melhor telescópio que nós temos lá em cima para observar isso é o James Webb. Justamente porque ele capta no infravermelho, que é o que esse asteroide está emitindo no momento. Tá? Então, esse asteroide, ele para luz visível, pouco podemos saber dele, porque ele reflete pouca luz, até por causa da distância do Sol, o tipo de composição dele e tal. Então, pouco ele vai emitir. Então, para a gente ver, fica algo muito tênue, muito borradinho. Agora, com o telescópio infravermelho, não, ele vai acender. Por quê? Porque ele tem uma temperatura, e se ele tem uma temperatura aproximada, a gente mais ou menos consegue medir, saber essa temperatura justamente pela emissão do corpo, aí nós vamos saber. Aí, meu filho, a gente vai tirar o raio médio dele, pelo raio médio dele a gente vai estimar o tamanho, vai estimar a massa, aí fica tudo lindo para a gente calcular justamente com maior precisão se ele vai colidir ou não. Eu ainda acho que essa chance vai diminuir, tá? Mas vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Mas leve a sua vida normalmente, sem pânico, sem nada disso, porque, volto a dizer, 2%, tá? 2%. Eu não me preocuparia, eu continuaria a minha vida. Infelizmente, o seu boleto vai vencer, o meu também, então, e o asteroide vai passar tal, e se ele tivesse que cair, teria que cair em um bom lugar para acabar com certas coisas, mas infelizmente, né, a gente não pode querer isso. Então, muito obrigado a você que ficou até aqui, que gosta desse assunto. Gostou? Larga o dedo no like. Live Pix, ó, você pode fazer qualquer tipo de doação. E se chegou até aqui, meus amigos, deixa um comentário. Manda um comentário legal, entendeu? Fazendo perguntinhas boas, perguntas legais desse assunto. E olha, eu já te falei, eu respondo como shorts. As melhores perguntas eu respondo como shorts, tá? Olha o clube de membros, que lá vai ter tanto shorts para membros, vídeo para membros, e você pode também pedir vídeos. Tem uma categoria que você pode pedir vídeos e também pelo Live Pix a partir de R$ 25, dentro do escopo do canal. Então é isso aí, valeu, muito obrigado, até a próxima, pessoal.